years without the word. From one prophet to another as he journeyed, until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years. 400 anos sem a palavra. De um profeta a outro, ele viajou até o último profeta, que foi Malaquias. E então não houve outro profeta por 400 anos. And then God came on the scene again. One day he walked among them again. But their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them. E então Deus voltou a entrar em cena. Um dia ele andou entre eles novamente, mas suas tradições tinham de tal modo tomado o seu lugar entre eles, que ele era um estranho para eles. The traditions of the fathers had washing pans and the way they grew their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes and one of the staunch Pharisees and the other the Sadducees. As tradições dos pais, eles tinham panelas para lavarem-se e a maneira de arrumar os cabelos e usar certos botões no casaco e seus supostos sacerdotes, vestes sacerdotais, e um é um fariseu ferrenho e o outro é um saduceu. And that had taken the place of the word among those men, so when God visited them, he was a foreigner. E isso havia tomado o lugar da palavra entre aqueles homens até que, quando Deus os visitou, ele foi um estrangeiro. May I say this with love and respect for the God at home. It's the same thing today. It hasn't changed a bit. Permita-me dizer isso com amor e respeito, mas, para deixar bem claro, é a mesma coisa hoje. Não mudou nem um pouco. Verdade. Isso é uma realidade. Deus abençoe a todos, nossos amados irmãos e irmãs, em nome bendito do Senhor Jesus, que nós estamos aqui mais uma vez nesta noite abençoada de quarta-feira para juntos meditarmos mais um pouco, né? Nós estamos agradecidos a Deus por essa bondade tão rica, tão maravilhosa, que Ele concede sempre para nós, né? Dando saúde, paz e o melhor, ouvir a sua palavra. Deus abençoe a todos vocês aí que nesse momento param um pouquinho para prestigiar a palavra de Deus, para comermos junto, para junto nós cearmos do verdadeiro e inefável alimento de Deus. Amém? Esse é o alimento abençoado que Deus quer que nós comamos nesta hora. Nós estamos tão felizes com isso, meus irmãos, que Deus possa derramar as ricas bênçãos sobre cada lar nesta hora, sua vida, seja o que for que você precisa, confie em Deus, amém? Não perca a esperança, não perca a fé, saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não quero perder muito tempo, mas eu quero já citar a Escritura para os irmãos que eu quero ler hoje. Isaías capítulo 21, verso 11 e 12. Isaías capítulo 21, os versos 11 e 12, e nós vamos ouvir mais louvor, e depois nós vamos falar um pouquinho e vamos ouvir mais uma partícula da mensagem Como Hoje Vem a Mim a Sua Comissão. Amém? Vamos tentar sempre ouvir perto, cortar muito, né? Muitos dias longos, longe do outro, para que não podemos perder nada, né? Alcançar todas as bênçãos e assim sempre ligar a nossa mente, fazer lembrar de onde paramos, tá bom? Como hoje vem a mim a sua comissão. Então vamos lá para o louvor e a Escritura hoje então é Isaías capítulo 21, os versos 11 e 12, tá bom? Deus abençoe. Escute a voz do Deus.
Amém? Vai, coração, bata forte para o mundo ouvir. Amém? Irmãos, realmente o nosso coração deve e tem que ser a morada do Deus Altíssimo. Não vamos deixar nada atrapalhar a nossa fé, nada nos deixar fora de ordem, nada nos deixar fora de órbita, mas vamos deixar Deus entrar em nossos corações. Ainda mais nesses dias terríveis que estamos atravessando, né? Tanta opressão, tanta coisa que vem, mas vamos deixar Deus dominar o nosso coração. Quer ser feliz? Deixe Ele entrar aí. Amém? Deus abençoe. Né? Vamos para a Escritura, que diz assim: peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Santo Deus, abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos um texto bastante tremendo, que foi uma profecia contra Dumá, e nós sabemos que Deus, em todo o tempo passado, Deus nas grandes cidades, nós sabemos que tinha ali um grande sentinela que observava o adversário, quem quer que fosse, que estivesse se aproximando. Então, ele disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Sabemos então que esse homem era um homem escolhido a dedo, não podia ter deficiência visual, deveria enxergar bem, amém? E simbolizando que ele era um atalaia de Deus. E já quero resumir que Deus, nesta era que estamos vivendo também, entre muitos homens, entre muitas manifestações, entre muitos diz que disse, Deus tem levantado para nós um atalaia. Deus enviou um profeta mensageiro e que nós temos que consultar agora o que Deus tem dito para nós através da sua palavra, e parece que ele enviou um profeta mensageiro nesses dias que estamos vivendo. Nós não envergonhamos, nós não cansamos de falar essas coisas, o que nós não devemos falar é mentira, mas a verdade tem que ser dita e as pessoas precisam ouvir. Então, se você ainda não conhece sobre isso, Deus visitou a terra através de uma mensagem de um profeta verdadeiro, amém? Como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, a mensagem desse profeta também será a precursora da segunda vinda de Cristo. Para o sistema eclesiástico, para o mundo denominacional, eles não conseguem ver assim, mas tantos quantos foram chamados por Deus, eles têm o privilégio de entender a voz de Deus, também. Isso está na Bíblia Sagrada. Nós poderíamos ler, né, muitas escrituras, como, né, Atos 3, verso 21, Amós 3, 7, Apocalipse 10, 7, nós poderíamos ler Apocalipse 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, falando, dando partida e ordem do que Deus iria fazer. Mas nós não temos que forçar as pessoas a receber, tem que ser o Espírito Santo fazendo isso, amém? Então a atalaia de Deus, nesta era que estamos vivendo, é o anjo enviado dele de Deus direto para nos ajudar. Então tudo que nós precisamos saber agora, sobre ordem, conduta, doutrina, posição do homem, posição da mulher, nós temos hoje um atalaia dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, deixe de fazer aquilo, está vindo, cuidado. Veja bem, estamos vivendo um tempo terrível e nós temos que vigiar. Há pouco estava vendo uma mensagem do irmão Breno aqui, ele diz que justamente nesse tempo que estamos vivendo, a igreja tem misturado com a política. Nós não podemos deixar outra coisa sobressair em nossos corações, mas deixar o amor divino de Deus. Deus é o dono de tudo. Deus está enxergando tudo, meus amados irmãos. Não fiqueis perturbados com o que há de vir. O nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Não fique agitado, perturbado, e nem tampouco nenhuma oração vai desfazer o que Deus já permitiu. Viu? Nenhuma oração, por mais que você chore, por mais que você berre, por mais que você desmaie, veja bem, mas nada vai mudar o que Deus decretou. Então, confie em Deus. Ele cuida de você. Salmos, né, ensina para nós sobre isso. Mas se nós formos aqui para os Salmos, de número 127, apenas o versículo 1 do Salmo 127, diz aqui, ó, porque sabemos que tudo é o Senhor. Ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Mesmo sentinela estando lá, Deus tem que guardar a cidade. Amém? Deus cuida de nossas casas. Deus cuida da nossa vida espiritual. Não vamos agora, já bem adiantado no caminho, já quase na reta final, nós tosquenejar e cair. Veja bem, não devemos fazer isso. Vamos permanecer com alegria em nossos rostos, cabeça erguida, veja, limpando a poeira, e nós temos que prosseguir. Deus quer uma noiva perfeita, uma noiva que realmente crê em toda a sua palavra. E tudo que está prometido lá, está vindo agora sobre os filhos de Deus. Amém? Assim como os males está vindo também sobre os filhos da desobediência. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? E salvação trará debaixo das vossas asas, e saireis e crescereis como bezerro do cevador. Não desanime, não fique preocupado. Descanse em Deus. Amém? Vamos parar de ouvir tonteria. Parar de ouvir pessoas endemoniadas. Vamos ocupar o nosso tempo orando a Deus e vivendo a palavra do Senhor. Amém? Porque quando Cristo vier, Ele buscará um povo perfeito e zeloso de boas obras. Mas o atalai está aí. Não faça, não envolva. Cuidado, vigie. Muita gente não está vigiando. Conforme o mundo está caminhando, e muitos estão caminhando junto. Veja bem, mas nós temos que realmente acompanhar o mover de Deus. Amém? E esse atalai de Deus, desde pequeno, Deus tratou com ele, com visões, sonhos, muitas coisas mais. Até o dom de cura, discernimento. Nós vamos ouvir mais um pouquinho já já. Deus está concretizando isso, meus irmãos. Por isso, não duvide das coisas de Deus. Fique tranquilo, fique em paz. Quando Israel estava lá no tempo daquelas tribulações, das pragas que vêm do Egito, enquanto o Egito estava chorando, pelos animais, pelas pestes, pelo primogênito que partia, todos os filhos de Deus em Israel estavam lá em Gósen, tranquilos e serenos, como diz outro. Tranquilo em Deus. Deus cuida da casa do seu povo. Amém? Ele sempre fez isso. E nem tão pouco ele vai mudar isso agora. Ele não vai fazer isso. Não vai mudar. Deus é o mesmo ontem e eternamente. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã. E nós vamos ouvir mais uma partícula. Está muito bom ouvindo a mensagem como anjo é a minha, a sua comissão. E você vai começar a compreender como que Deus trabalha. Como Deus usou o mensageiro, Deus usou o pastor, Deus usou o mestre, Deus usa você que está me ouvindo. Depende de que maneira você abre o seu coração para Ele. Mas como ouvimos aqui, bate o coração. Viva para Deus. Deixe de viver para o mundo. Deixe de viver tonterias e ficar preocupado com essas coisas por aí fora. Tudo passa, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Tá bom? Vamos ouvir mais um pouco. Deus abençoe a todos. Se você conseguir que o povo lhe creia. And I seen he wasn't my enemy, he was my friend. E eu vi que ele não era meu inimigo, ele era meu amigo. I didn't know where I was dying or what was happening when he was coming up to me like that. E eu não sabia se eu estava morrendo ou o que estava acontecendo quando ele estava aproximando-se de mim assim. And I said, well, sir, I said, I am Eu disse, pois Senhor, eu sou... what do I know about healings and things like that, those gifts? O que sabia eu sobre curas e coisas assim, aqueles dons? I said, well, sir, I'm a poor man. Eu disse, pois Senhor, eu sou um homem pobre. And I said, I'm among my people, I live with my people who's poor. E eu disse, eu estou entre meu povo, eu moro com meu povo que é pobre, I'm uneducated. não tenho instrução. And I said, and I would not be able, they'd not understand me. I said, they wouldn't hear me. E eu disse, eu não poderia, eles não me entenderiam. Eu disse, eles não me ouviriam. And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather. E ele disse, como ao profeta Moisés foi dado 2 dons, sinais, mais exatamente, To vindicate
ministry, para vindicar o ministério dele, so are you given two gifts to vindicate your ministry. assim a você será dado assim a você é dado dois dons para vindicar seu ministério. He said one of them will be Ele disse, um deles será that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right. que você tomará pela mão a pessoa por quem você está orando, com sua mão à esquerda e à direita deles. And said then just stand quiet. E disse, então, simplesmente fique quieto. And there'll be a physical effect that'll happen on your body. E haverá um efeito físico que acontecerá em seu corpo. And so then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. E disse, então ore, e se aquilo sair, a doença saiu da pessoa. If it doesn't leave, just ask a blessing and walk away. Se não sair, simplesmente peça uma bênção e saia andando. Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. Pois eu disse, Senhor, receio que eles não me recebam. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. Ele disse, e a próxima coisa será, se eles não ouvirem isso, então eles ouvirão isto. Said, then it'll come to pass that you'll know the very secret of her heart. Disse, então acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Said, this they will hear. Disse, isto eles ouvirão. Well, I said, sir, that's why I'm here tonight. Pois eu disse, Senhor, por isso estou aqui hoje à noite. I have been told by my clergymen that those things that's been coming to me was wrong. Meus ministros me disseram que essas coisas que têm vindo a mim eram erradas. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. See, gifts and calling without repentance. Vê, dons e vocação sem arrependimento. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. E eu disse, pois Senhor, eu disse, isso, meus ministros me disseram que era o espírito maligno. And I said, that's why I'm here praying. E eu disse, por isso estou aqui orando. And here's what he quoted to me. E aqui está o que ele me citou. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. Ele relatou a mim a vinda do Senhor Jesus em sua primeira vez. And I said, the strange thing was, friend. E eu disse, o estranho foi, amigos, Well, I'll stop right here just for a minute. Go back. pois vou parar aqui mesmo apenas por um minuto. Voltar. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller, O que me assustou mais que nunca era que cada vez que me encontrava com um adivinho, they would recognize something had happened. eles reconheciam que algo havia acontecido. And that it nearly killed me. E isso simplesmente quase me matava. For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival ground. Por exemplo, um dia meus primos e eu passávamos por um parque de diversão We just boys walking along. e nós éramos apenas meninos andando por aí. So there's a little fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady. Assim, havia uma pequena adivinha sentada lá numa daquelas tendas, uma jovem, Nice looking young lady, she's sitting there. moça bonita, estava sentada aí. We was all going walking by. She said, say you, come here a minute. E estávamos todos andando, passando por aí. Ela disse, ei, você, venha cá um minuto. And the three of us boys turned around. E nós três meninos nos viramos. And she said, you with the striped sweater. That was me. E ela disse, você, de suéter listrado. Esse era eu. I said, yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a coat or something or like that. E eu disse, sim, senhora. Eu pensei que talvez ela quisesse que eu fosse buscar uma Coca-Cola para ela ou algo assim. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there. E ela era uma jovem, talvez tivesse 20 e poucos anos ou algo assim, sentada aí. And I walked up and I said, yes, ma'am, what could I do for you? E eu me aproximei, eu disse, sim, senhora,
o que poderia fazer pela senhora? And she said, say, did you know there's a light that follows you? E ela disse, ei, você sabia que há uma luz que lhe segue? You were born under a certain sign. Você nasceu debaixo de um certo sinal. So what do you mean? Eu disse, o que a senhora quer dizer? He said, well, you were born under a certain sign. Ela disse, pois você nasceu debaixo de um certo sinal. There's a light that follows you. You were born for a divine call. Há uma luz que lhe segue. Você nasceu para uma chamada divina. I said, get away from here, woman. Eu disse, saia de perto, mulher. I started moving on because my mother always told me them things was the devil. Comecei a andar porque minha mãe sempre me dizia que essas coisas eram do diabo. She was right. Ela estava certa. So that scared me. Assim isso me assustou. And one day while I was a game warden, Um dia, enquanto eu era um guarda florestal, I was going up on the bus. eu estava subindo no ônibus. And I got on the bus and always seemed to be subject to Glória a spirits. E Deus. subi no ônibus, sempre parecia estar sujeito a espíritos. I was standing there and the sailor standing behind me. Eu estava em pé aí, e um marinheiro estava em pé atrás de mim. I was going up to patrol. Eu estava indo patrulhar. I was going up to Henryville Forestry. He was on the bus. Eu estava indo à silvicultura Henryville. Eu estava num ônibus. I kept feeling some strange something. Eu continuava sentindo algo estranho. I looked around there and there's a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, how do you do? Olhei por todos os lados aí dentro. E aí estava uma mulher pesada, grandona, sentada aí, bem vestida. Ela disse, como vai o senhor? I said, how do you do? Disse, como vai a senhora? I thought it was just a woman, you know, talking. Pensei que fosse simplesmente uma mulher, sabe, conversando. So I just kept, she said, I'd like to talk to you a minute. I said, yes, ma'am. Assim eu simplesmente continuei. Ela disse, eu gostaria de falar com o senhor um minuto. Eu disse, sim, senhora. I turned around. E virei-me. She said, did you know you were born under a sign? Ela disse, o senhor sabia que nasceu debaixo de um sinal? Oh, another one of them funny women. Pensei, outra daquelas mulheres estranhas. So I just looked on out. So I never said a word, just kept. Assim eu simplesmente olhei para fora. E assim eu não disse nenhuma palavra. Simplesmente continuei. She said, can I speak to you a minute? Ela disse, eu poderia falar com o senhor um minuto? I just kept. She said, don't act like that. E eu simplesmente continuei. Ela disse, não faça assim. I just kept looking forward. Eu simplesmente continuei olhando para frente. I thought that isn't gentlemanlike. Pensei, isso não são modos de cavalheiro. She said, I'd like to speak to you just a moment. Ela disse, eu gostaria de falar com o senhor apenas um momento. I just kept looking forward. I wouldn't pay attention to her. Eu simplesmente continuei olhando para a frente e eu não dava atenção a ela. Very loud. I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them. Diretamente pensei, creio que vou ver se ela diz como o resto delas. I turned around and I thought, oh my, that it quivered me. I know, because I hated to think that. Virei-me e pensei, ó, que coisa. Isso me fez tremer, eu sei, porque eu não gostava de pensar nisso. Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist. Virei-me, ela disse, talvez seja melhor que eu me explique. Ela disse, eu sou uma astróloga. I said, I thought she was something like that. Eu disse, pensei que a senhora fosse algo assim. She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister. Ela disse, estou indo a Chicago para ver meu filho, que é um ministro batista. I said, yes, ma'am. E eu disse, sim, senhora. She said, anybody ever tell you you were born under a sign? Ela disse, alguém já disse ao senhor que o senhor nasceu debaixo de um sinal? And I said, no, ma'am. I lied to her there, see. Eu disse, não, senhora. Agora, menti para ela aí, vê? And I said, just want to see what she's going to say. E eu disse, simplesmente queria ver o que ela ia dizer. And she said, I said, no, ma'am. E ela disse, eu disse, não, senhora. And she said, hasn't ministers ever told you? E ela disse, não, ministros nunca disseram para o senhor? I said, I don't have nothing to do with ministers. Eu disse, eu não tenho nada a ver com ministros. And she said, mm-hmm. E ela disse, sim. And I said, she said to me, I said, well, she said, if I'll tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
E eu disse, ela me disse, eu disse, pois, ela disse, se eu lhe disser exatamente quando o Senhor nasceu, o Senhor acreditará em mim? Eu disse, não, senhora. And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. E ela disse, pois eu posso lhe dizer quando nasceu. Eu disse, eu não creio. And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning. E ela disse, o Senhor nasceu dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. I said, that's right. Eu disse, está certo. I said, how do you know that? Eu disse, como a senhora sabe disso? I said, tell this sailor here when he was born. I said, I can't. Eu disse, diga a este marinheiro aqui quando ele nasceu. Disse, não posso. I said, why? E eu disse, por quê? How do you know? I said, look, sir. Como a senhora sabe disso? Disse, olhe, senhor. She said, when she began to talk about this astronomy now. Ela disse, quando ela começou a falar sobre esta astronomia agora. And she said, every so many years. E ela disse, cada tantos anos. Do you remember when the morning star come and led the wise men to Jesus Christ? Disse, o Senhor se lembra quando a estrela da manhã veio, a qual guiou os magos a Jesus Cristo? And I kind of stalled it, I said, well, I don't know nothing about religion. E eu dei uma parada, você sabe. Eu disse, pois eu não sei nada sobre religião. And she said, well, you've heard about the wise men coming to see Jesus? I said, yes. E ela disse, pois o Senhor ouviu falar sobre os magos que vieram ver Jesus? Eu disse, sim. And she said, well, what was wise man? E ela disse, pois o que eram magos? Oh, I said, it was just wise men, all I know. Oh, eu disse, eles eram apenas magos. Tudo o que eu sei. She said, well, what is a wise man? Ela disse, pois o que é um mago? She said, the same thing that I am, an astrologist. Stargazer, they call it. Ela disse, a mesma coisa que eu sou, um astrólogo, contempladores dos astros, chamam-se. And she said, you know, before God does anything in the earth, He always declares in the heavens. E ela disse, o Senhor sabe, antes que Deus faça qualquer coisa na terra, Ele sempre a declara no céu. And then on the earth. E então na terra. And I said, I don't know. E eu disse, eu não sei. And she said, well, she called two or three stars. E ela disse, pois ela chamou pelo nome três estrelas. Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them. Como Marte, Júpiter e Vênus, não eram essas. But she said, they crossed their paths and come together and made. Mas ela disse, elas cruzaram seus cursos e se juntaram e fizeram. Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus. Disse, havia 3 magos que vieram conhecer o Senhor Jesus. And one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth. E um era da linhagem de Cão, e um de Sem, e o outro Jafé. And said when they met together at Bethlehem, E disse, quando eles se encontraram em Belém, the 3 stars that they were from, as 3 estrelas das que eles eram, every person on earth said it has something to do with the stars. cada pessoa na terra disse, tem algo a ver com as estrelas. Said ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out, Disse, pergunte a esse marinheiro aí, quando a lua se apaga e o planeta do céu se apaga, the tide doesn't go with it coming out. I said, I don't have to ask him that, I know that. se a maré não vai com ela e sobe. Eu disse, não tenho que lhe perguntar isso, sei disso. And she said, well, your birth has something to do with the stars up there. E ela disse, pois seu nascimento tem algo a ver com as estrelas lá em cima. And I said, well, that I don't know. E eu disse, pois eu não sei disso. And she said, now these 3 wise men came. E ela disse, agora estes 3 magos vieram. And said, when they 3 stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem, E disse, quando aquelas 3 estrelas, quando elas vieram de direções diferentes e se encontraram em Belém, and it said they found out and consulted. e dizem que descobriram e consultaram, One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the 3 sons of Noah. e um era da linhagem de Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ. E ela disse, então eles vieram e adoraram ao Senhor Jesus Cristo. And said when they departed, said they brought gifts and put to him. E disse, quando eles partiram,
disse, eles trouxeram dádivas e colocaram para ele. And said Jesus Christ said in his ministry E disse, Jesus Cristo disse em seu ministério, that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people, que quando este evangelho tiver sido pregado a todo o mundo, o povo de Cão, Sem e Jafé, then he would come again. então ele viria outra vez. And she said, now those planets, heavenly planets, E ela disse, agora, aqueles planetas celestiais, as they move around, so they separated. enquanto se movem, disse, eles se separaram. They've never been on the earth since, no. Eles nunca estiveram na Terra desde aquele tempo, que se sabe. But that ever so many 100 years they cross their cycles like this. Mas, disse, cada tantos 100 anos, eles cruzam seu ciclo desse jeito. If there had to be an astronomer here, you might know what she's talking about. I don't. Se acontecer que haja aqui um astrônomo, talvez ele saiba sobre o que ela estava falando. Eu não. So when she was talking, it said to cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind, when God gave His Son. Assim, quando ela estava falando, disse, eles se cruzam assim. E disse, em comemoração da maior dádiva que já foi dada à humanidade, quando Deus deu seu Filho, When these planets cross themselves again, quando estes planetas se cruzam outra vez, what said? He sends another gift to the earth. ora, disse, ele envia outra dádiva à Terra. And said, you were born on the crossing of that time. E disse, o Senhor nasceu no cruzamento daquele tempo. And I said, that's the reason I knew it. E disse, essa é a razão pela qual eu sabia disso. Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear more about Pois então eu disse, Senhora, em primeiro lugar, eu não creio em nada disso. Não sou religioso e não quero ouvir mais nada sobre isso. it. Walked away. Saí andando. And so I cut her off pretty short. So I went on out. Assim a interrompi subitamente. Assim eu saí. And every time I get around one of them, that's the way it would be. E cada vez que eu chegava perto de um deles, era desse jeito. Now I thought, why do them devils do that? E pensei, por que esses diabos fazem isso? Then the preacher saying, that's the devil, that's the devil. They had me believing it. Então os pregadores dizendo, isso é o diabo, isso é o diabo. Eles me rogaram a crer nisso. And then that night up there, when he referred to that, I asked him, E então, aquela noite lá em cima, quando ele se referiu a isso, perguntei-lhe, I said, well, why is it all them mediums and things like that, and them devil-possessed people? eu disse, pois, por que é que todos esses médiums e coisas assim, e esses endemoniados, That always tell me about it. And the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit. sempre me dizem sobre isso? E os ministros que meus irmãos me dizem que é do espírito mau. Now listen to what he said. This one who's hanging over there in the picture. Agora, escute o que ele disse. Este que está pairado lá na fotografia. He said, as it was then, so is it now. Ele disse, como foi naquele tempo, assim é agora. And he began to refer to me Ele começou a relatar a mim that when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place, que, quando o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo começou a acontecer, the ministers said he was Beelzebub the devil. os ministros disseram, ele era Beelzebul, o diabo. But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel. Mas os demônios disseram, ele era o Filho de Deus, o Santo de Israel. Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching. Demônios, e veja Paulo e Barnabé quando eles estavam lá pregando. The minister said, these men turned the world upside down. They're evil. They're the devil. Os ministros disseram, estes homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles são maus. Eles são o diabo. And a little old fortune teller out on the street E a adivinhazinha lá na rua recognized that Paul and Barnabas was man of God, said they're a man of God who tells us the way of life. reconheceu que Paulo e Barnabé eram homens de Deus. Disse, eles são homens de Deus que nos dizem o caminho da vida. Is that right? Isso é correto? Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people, Espíritas e adivinhos, endemoniados. but we get so soured down on
theology, Mas nós ficamos tão azedos em teologia so we don't know nothing about the Spirit. ao ponto que não sabemos nada sobre o Espírito. I hope you love me after this. Espero que você me ame depois disto. But that's what it is. I need Pentecost too. Mas é isso. Quero dizer, Pentecostes também. That's right. Isso é correto. Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the Spirit. Só gritar e dançar não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. It's personal contact, É contato pessoal, face to face. face a face. That's what you need. Isso é o que você precisa. That's the kind of church God's fixing to raise up. Esse é o tipo de igreja que Deus está para levantar. That's why when you come together in unity and power, the Spirit. É isso mesmo. Quando eles se ajuntarem em unidade e poder, Amém. em espírito. Did he refer to that? E ele se referiu a isso. And he told me how that the ministry misunderstood it. E ele me disse como o ministério compreendeu mal isso. And assured me that the ministry had misunderstood it. E assegurou-me que o ministério tinha mal compreendido isso. And when he told me all about this and how that Jesus, E quando ele me disse sobre tudo isto e como que Jesus, I said, well, what about this? These things that happened to me. eu disse, pois é isto, estas coisas que acontecem a mim. And he said, that'll multiply and get greater and greater. E você vê, ele disse, isso se multiplicará e ficará maior e maior. And he referred to me, tell me how Jesus did it. E ele relatou a mim, dizendo-me como Jesus o fez. How did he come? And he was possessed with a power that could foreknow things. Como ele veio e era possuído com um poder que podia saber de antemão coisas. And tell the women at the well, claim not to be a healer. E dizer às mulheres à fonte, não dizia ser um curador. Claim to do those things just as the Father showed him. Dizia fazer aquelas coisas justamente como o Pai havia mostrado para ele. I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit. Eu disse, pois que tipo de espírito seria esse? Ele disse, era o Espírito Santo. Then something there happened inside of me Então algo aí aconteceu dentro de mim, that I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for. percebi que a mesma coisa a que virei as costas era o porquê de Deus me trazer aqui. And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by. E eu compreendi que era justamente como aqueles fariseus nos dias passados. They had misinterpreted the Scripture to me. Eles tinham mal interpretado a Escritura para mim. So from then on, I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said. Assim, daquele tempo em diante, tomei minha própria interpretação disso, o que o Espírito Santo disse. I told him I'd go. He said, I'll be with you. Eu lhe disse, eu iria. Ele disse, eu estarei com você. And the angel stepped into the light again. E o anjo entrou na luz de novo, It began to come around and around and around and around and around his feet like that, went up into the light and went out of the building. que começou a vir girando e girando e girando e girando e girando em volta de seus pés, desse jeito, subiu na luz e saiu da casa. I went home a new person. Eu voltei para casa uma pessoa nova. Walked over to the church and told people about it. Fui à igreja e contei ao povo sobre isso. On Sunday night Foi no domingo à noite. and on the Wednesday night, they brought a woman there, one of Mayall's nurses, dying with cancer. E na quarta-feira à noite trouxeram uma mulher aí, uma das enfermeiras de Maio, morrendo com câncer. Nothing but a shadow. Nada mais que uma sombra. When I walked down to take a hold of her, there come a vision before she showed her back nursing again. Quando eu desci para segurá-la, veio uma visão diante dela. A mostrou trabalhando de enfermeira novamente. And she's on the list in Louisville, been dead for years. E ela está na lista em Louisville, morta faz anos. There she is in Jeffersonville now nursing, been nursing for years. Lá está ela em Jeffersonville agora, trabalhando de enfermeira, tem trabalhado de enfermeira faz anos. Well, I looked up there and I've seen that vision. Porque eu olhei lá para cima e vi aquela visão. I turned around hardly knowing what I was doing. Standing there, Eu me virei, pouco sabendo o que eu estava fazendo, em pé lá. I quivered when they first brought that case and laid it down there. Eu tremi quando eles trouxeram aquele caso pela primeira vez e o colocaram lá. And the nurses and things standing around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan. E as enfermeiras e coisas em pé em volta dela, e ela deitada lá, e sua face toda afundada, e seus olhos muito no fundo, Margie Morgan. You want to write to her, that's 411
Noble Avenue, Jeffersonville, Indiana. Se você quiser escrever para ela, é Avenida Knobloch, 411, Jeffersonville, Indiana. Or write Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony. Ou escreva ao Hospital de Clark County, Jeffersonville, Indiana. Deixe ela dar a você o testemunho. Now look down there, E eu olhei lá, and right first case there to see, here come out, there come a vision. e aquele primeiro caso lá, para ver sair aqui, veio uma visão. I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy. Vi aquela mulher trabalhando de enfermeira de novo, andando, boa e forte e sadia. I said, thus saith the Lord, you'll live and not die. Eu disse, assim diz o Senhor, Amém. a senhora viverá Glória a Deus. e não morrerá. Her husband, a very high man in this world, saying, O marido dela, um homem bem alto nas coisas deste mundo, looked at me like that. I said, sir, don't you fear. Your wife will live. me olhou desse jeito. Eu disse, Senhor, não tema, sua esposa viverá. He called me outside, said, called 2 or 3 doctors, said, you know them? I said, yeah. Ele me chamou para fora, chamou 2 ou 3 médicos, disse, o senhor os conhece? Eu disse, sim. Why said I played golf with him? He said, the cancer wrapped around her intestines, you can't even wash it out with an enema. Pois, disse, eu joguei golfe com ele. Ele disse, o câncer envolveu os intestinos dela, não se pode nem sequer fazer uma lavagem intestinal. I said, I don't care what she's got. Eu disse, não me importa o que ela tem. Something down in here, I've seen a vision. Algo aqui dentro, eu tive uma visão. That man that told me, said, whatever I seen to say, and it would be so. E aquele homem que me disse, qualquer coisa que eu visse era para dizer, e seria assim. And he's told me and I believe it. E ele me disse, e eu creio. Praise God. A few days from then, Amen. she was walking Glória a going Deus. around. Louvado seja Deus! Aleluia. Poucos dias depois, ela estava lavando sua roupa, passeando. She weighs about 165 pounds now in perfect health. Ela pesa cerca de 165 libras agora, em saúde perfeita. Then when I accepted, away it went. Então, quando eu aceitei, se foi. Then Robert Doherty called me. Here it went out down through Texas across the world. Então Robert Doherty me chamou, e aí foi, Texas afora, pelo mundo. And one night, only about 4 or 5 times out, E uma noite, em mais ou menos 4 ou 5 vezes fora, I couldn't understand speaking in tongues and so forth. eu não podia entender ou falar em línguas, etc. I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues. Eu cria no batismo do Espírito Santo, cria que o povo podia falar em línguas. One night when I was walking out over in a cathedral, San Antonio, Texas, E uma noite, quando eu estava andando numa catedral, San Antonio, Texas, walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing. andando aí, um homem pequeno sentado aqui em frente começou a falar em línguas como uma cartucheira disparando, Or a machine gun, rapidly. ou uma metralhadora, rapidamente. Way back there, a fellow raised up and said, thus saith the Lord. Lá atrás, bem lá atrás, um indivíduo se levantou e disse, assim diz o Senhor. The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God. O homem que está indo à plataforma está indo adiante com um ministério que foi ordenado do Deus Todo-Poderoso. And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ. E como João Batista foi enviado como o primeiro precursor da vinda de Jesus Cristo, So he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ. assim ele leva uma mensagem que provocará a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. I just sunk in my shoes. Eu quase me afundei em meus sapatos. I looked at
você. Bate meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Amém. Graças a Deus, e assim nós vamos chegando para o final, né, irmãos? Deus abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos da conexão. Temos aí o irmão Vandeck, temos Mateus Jesus e família, Pastor Márcio Costa, Tatiana Norberto e família, Walter Atílio, Sandra Sueli e Veraldo Santos. Meu muito obrigado. Deus abençoe e volte sempre a nos ouvir nesse mesmo horário, toda quarta-feira. E amanhã também eu creio que nós vamos transmitir, continuar ouvindo mais uma partícula dessa mensagem, amanhã direto do Tabernáculo, tá bom? Você é o nosso convidado especial, tanto para ouvir como nos visitar também se deseja, tá bom? Nosso endereço de culto, que é Alves Machado, está aqui na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, que é Alves Machado. As nossas reuniões são todas as terças, quinta e domingo. Terça-feira, 7h30, às quintas-feiras, 7h30 também, e domingo às 18 horas, tá bom? Se você deseja nos fazer uma visita, é bem-vindo a cultuar ao Senhor conosco. Deus abençoe, muito obrigado. Quero fazer oração para quem estiver nesse estado, precisa de ajuda, de cura, libertação. Se você está assim, meu amado irmão, minha irmã, creia somente. Amém? Ore conosco, soberano Deus, Pai Celestial, abençoe todos os nossos irmãos, nossas irmãs e ouvintes. Temos aprendido algo como o Senhor trabalha tremendamente nesta era. Muito obrigado, Senhor. E o mesmo Espírito que atuou na vida do profeta de Deus está atuando no meio da igreja, na vida de cada irmão, de cada irmã. Abençoe meus ouvintes, cura os enfermos, os doentes, aflitos, necessitados. Pai, no nome de Jesus Cristo, está repreendido toda opressão, toda coisa maligna, todo espírito de enfermidade, demônio, seja o que for, está ordenado a sair no nome do Senhor Jesus Cristo, de saúde, paz, alegria para esse coração. Então, aflito e necessitado nesta hora, te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Meu amado Deus, abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tenha uma boa noite, abençoada mesmo, guardada e protegida por Deus. Mas lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão do trabalho o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Então tudo é por Deus. Tema Ele, viva para Ele, a sua vida, a razão de viver deve ser o Senhor Jesus Cristo. Faça dele o centro de seus pensamentos, do seu espírito e do seu coração, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, obrigado, uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Escute, meu coração, companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você.